A paz do Senhor, povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para gravar um vídeo que exalta o nome do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre o ex-endemoniado de Gadara. Aleluia, um testemunho incrível, algo poderoso que o Senhor Jesus fez ali em Gadara. E hoje nós vamos falar e relatar quão grandes coisas o Senhor fez e faz em nossas vidas. Aleluia, esse texto, essa história está registrada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Amém? Se você quiser me acompanhar, fique à vontade em nome de Jesus. Até quero voltar um pouquinho e começar falando contigo desde o capítulo de número 4. Quando o próprio Jesus vai convocar os discípulos e vai dizer assim, olha, passemos para o outro lado. Olha que interessante, Jesus está falando com os discípulos na praia, eles estão num lugar que é considerado seguro. E Jesus diz assim, passemos para o outro lado da margem, vamos atravessar. E aí eles entram dentro do barco, entra Jesus, entra os discípulos, e eles estão navegando, os discípulos estão remando, afinal os discípulos são homens que já são assim, experimentados já no mar. Inclusive, alguns deles eram até pescadores, então tinham habilidade já com o barco, já tinham habilidades com o mar. E Jesus chama eles e fala, vamos passar para o outro lado. E eles estão indo, eles não estão em desobediência, não, eles estão em obediência. Eles estão sobre a palavra de Jesus. Quem os chamou para atravessar para o outro lado é o próprio Cristo. E eles vão na companhia de Jesus. O negócio é que algumas coisas começam a acontecer no caminho, mas eles não vão desistir daquilo que precisa ser feito. Eles vão tomar algumas atitudes que farão muita diferença. Mas entenda, aquilo que Jesus pediu para que eles fizessem, os tirou do lugar de conforto, os tirou do lugar onde estava tudo bem, que era na areia, que era na superfície. Jesus disse assim, olha, passemos para o outro lado. Jesus estava dizendo, vamos sair do lugar que para vocês é considerado seguro. E eu vou levar vocês para as águas, eu vou levar vocês para o mar, eu vou levar vocês para um lugar que não é constante. Porque as ondas são inconstantes, ora estão altas, ora estão baixas. O mar não é algo muito certo, ora tem mais ventania, ora não tem. Mas a ideia de Jesus é bem essa, é levar eles para um lugar que parece ser incerto, mas é um lugar onde eles vão viver experiência incrível, uma experiência incrível. Aleluia, por isso que vale a pena você obedecer ao Senhor, vale a pena obedecer a Jesus. Talvez você vai passar por uma luta ou outra, mas acredite, ainda assim é melhor, porque a companhia de Jesus é a melhor coisa da viagem, é a melhor coisa da história. É você saber que Ele estava com você, que Ele está com você. E a palavra nos mostra claramente, eles indo, subiram no barco, Jesus e os discípulos, eles estão indo, estão navegando, os discípulos estão remando. E o que é que Jesus faz nessa viagem? Jesus vai dormir. Jesus está dormindo dentro do barco e as ondas estão contrárias, o vento está contrário, tem problema por todo lado, é vento, é onda, o negócio está complicado, algo inesperado. As ondas estão fortes e entravam as águas dentro do barco e o vento contrário, mas eles estão ali e eles estão tentando da forma deles, do jeito deles. Afinal já eram pessoas experientes, mas eles não conseguiram. Eles não estavam conseguindo mais sustentar aquela situação. E alguém pensou, é melhor acordar Jesus. E aí foram lá e o chamaram e o despertaram. Às vezes a gente entende o quanto é necessário chamar por Ele. E é importante chamar por Ele, é importante você clamar o nome dEle, aleluia, porque quando você ouve a palavra do Senhor, quando Ele diz, olha, eu estou contigo todos os dias, acredite, é todos os dias. E se em algum momento você não o ouvir, você apenas tiver silêncio do som da sua voz, como era no caso, Jesus estava dormindo, ou seja, não havia o som da sua voz. Às vezes você está numa situação difícil e você não escuta mais, você não está ouvindo mais Ele. Então chama por Ele, porque Ele pode estar em silêncio, mas se você chamar por Ele, aleluia, Ele vai responder aquilo que você tem chamado, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado.
E a palavra nos mostra muito isso. Porque eles não estão indo sobre palavra de homem qualquer, homem comum. Não, eles estão indo sobre a palavra de Jesus. Nós vamos passar para o outro lado. Era Jesus dizendo: ninguém vai parar no caminho, ninguém vai se perder no caminho, ninguém vai cair do barco, não vai acontecer nada disso, nós vamos chegar do outro lado. Então eles estavam indo debaixo desta palavra. Oh glória, aleluia! E eles estão navegando, eles estão indo, estão remando. O problema é que o vento era contrário, as ondas se tornaram enormes, de forma que começaram a entrar dentro do barco. E eles começaram a ficar preocupados com aquela situação, então despertaram. Chamaram Jesus, e Jesus logo que se posiciona ali no barco, Jesus vai repreender aquele vento. Jesus vai repreender primeiro, Jesus repreende. Observe o quanto isso é importante. Porque Jesus repreendeu o vento, conforme a palavra de Deus nos diz. Ele repreendeu o vento. Porque tem coisas, meu irmão, que não é assim, calma, fica tranquilo. Não, tem coisa que você tem que se posicionar e repreender. Porque tem coisa que é maligno, tem coisa que é uma coisa maligna contra a tua vida. Então você precisa se posicionar. Porque tem coisas que só vai ouvir quando você falar com autoridade, quando você falar, sai em nome de Jesus. Às vezes tem pessoas que sofrem com isso, às vezes vê vulto dentro de casa, é barulho, é umas coisas estranhas acontecendo, tá andando na rua e tem a impressão de que alguém tá te seguindo, aí você fica pensando, eu não sei por que eu sinto isso, o que será que é? Acho que eu tenho que ficar calma, eu acho que eu tô muito nervosa. Não tem não, meu irmão, você tem que se posicionar e repreender, porque tem coisas, eu não vou dizer tudo, mas tem coisas que é a obra do maligno, tem hora que você tem que se posicionar. Jesus identificou que essa tempestade, Jesus identificou que esse vento não era algo comum. Então o que ele faz? Ele repreendeu o vento. Autoridade, tem autoridade, o Senhor já te deu autoridade, então use a autoridade que ele te deu. Jesus se posiciona, repreendeu o vento, aí ele vai falar ao mar: aquieta-te. Pronto, houve bonança, aquietou-se tudo. E aí eles chegaram à margem, aonde Jesus disse que eles chegariam. Entendeu agora? Esse vento não foi para deixá-los desesperados. Esse vento não foi para desanimá-los na fé, não. Foi para que eles compreendessem um pouco mais sobre quem era Jesus. Para que eles entendessem um pouco mais. Talvez numa cadeira de faculdade você vai aprender muito, é bem provável que você aprenda muito. Mas tem coisas que você vai aprender, é você e Jesus. Tem coisas que você vai aprender, tem experiências valiosíssimas que você vai viver, mas não vai ser dentro de uma universidade, vai ser quando você dobrar o teu joelho, vai ser quando você tiver uma vida com Deus. E os discípulos, eles chegam do outro lado, conforme Jesus disse que aconteceria. Então eles chegaram lá, e quando eles chegaram no lugar que Jesus disse que eles chegariam, eles já chegaram e já se depararam com uma situação, que é a situação que nós vamos falar. A situação daquele até então endemoniado, mas Jesus vai libertá-lo. Mas olha a situação deste homem, segundo a palavra, quando eles chegam à província do Gadareno, assim que ele sai do barco, tá dizendo assim, ó, e saindo ele do barco, ou seja, o verbo está no gerúndio, enquanto ele se movimentava. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Gente do céu, isso aqui é muito sério. Observe, Jesus chegou do outro lado junto com os discípulos. E assim que eles chegaram, saindo do barco, eles estão saindo do barco, quem é que está vindo ao encontro? Aquele homem possesso por espíritos malignos. O endemoniado está vindo na direção deles, propriamente na direção de Jesus. E Jesus então, vendo aquela situação, observa o homem. E ele vem vindo na direção de Jesus e vem vindo de onde? Aonde estava aquele homem? Gente, aquele homem estava nos sepulcros. Imagina isso, o homem estava vivendo no cemitério, o homem estava vivendo num lugar de morte, num lugar onde não há vida, num lugar de morte. Meu Deus do céu, gente, isso é sério demais. Olha o que é que Jesus vai fazer, vai mudar a história deste homem. Mas olha da onde ele está saindo, dos sepulcros, de um lugar de morte, de um cemitério, de um lugar difícil. Esse homem vem saindo desse lugar.
E ele é um homem, mas ele tem dentro dele espíritos imundos. Espírito imundo, melhor. Ele tem dentro dele espírito imundo. É um homem, mas dentro dele ele está sendo dominado por forças malignas. Às vezes nós não entendemos essa realidade. Às vezes nós queremos julgar alguém pela forma como a pessoa está agindo, fazendo ou determinando algumas coisas. E eu vou dizer isso aqui principalmente para quem já é evangélico. Nós precisamos ter discernimento do céu e entender que tem pessoas que estão agindo não por conta própria, mas porque estão sofrendo algum tipo de influência maligna. Tem pessoas que talvez sempre conversaram com você, sempre gostaram de você e de repente não está tendo mais a mesma simpatia. E se você é uma pessoa que tem conhecimento de Deus, começa a ter discernimento dessas coisas, começa a perceber e a dizer: eu preciso orar por essa situação, eu preciso orar para que Deus venha fazer algo poderoso, alguma coisa em relação a isso que está acontecendo. Observe, esse homem está agindo assim, mas não é porque ele quer. Ele está agindo assim, não é porque ele está à vontade com essa situação, não, é porque ele está dominado por espíritos malignos. Alguém diz assim: esse negócio de espírito maligno não existe. Eu vou te dizer uma grande verdade: existe sim. Existe sim. Às vezes não é porque você não crê que eles não existem. Com você crendo ou não, eles existem. E a única pessoa que tem autoridade e poder para isso é Cristo. É por isso que nós buscamos poder em Jesus. É por isso que é no nome de Jesus que os milagres acontecem. Porque Jesus é o nome que tem poder nos céus e na terra. E observe, Jesus está ali e aquele homem vem vindo dos sepulcros. É um homem que precisa, gente. É um homem que precisa de Jesus, que precisa ser liberto daquilo. É alguém que precisa de uma palavra, é alguém que precisa de algo que talvez outras pessoas já tentaram fazer. Talvez alguém já tentou ajudar aquele homem, mas não pôde. Não pôde. Não pôde. Eu vou dizer isso aqui pra você, tem coisas que talvez você vai procurar ajuda de muita gente. Eu vou procurar ajuda disso, daquilo, tudo bem, não tenho nada contra, vá em busca de ajuda. Às vezes precisa falar com um psicólogo, um psiquiatra, às vezes você precisa ir num médico, num clínico geral, pode procurar ajuda, tudo bem, mas entenda uma realidade, não deixe de buscar a Jesus, porque tem coisas que só Jesus faz, tem coisas que só Ele pode fazer. E olha só, olha a situação. Esse homem tinha sua morada nos sepulcros. Aquele homem não era um dia que ele foi lá no cemitério, um dia que ele foi no sepulcro, não. A Bíblia diz assim, ele tinha a sua morada nos sepulcros. E ainda diz mais, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Ou seja, já tinham tentado prender ele em cadeia, já tinham tentado de alguma forma contê-lo, porque com a fúria dos demônios ele ficava agressivo, mas observe, nem assim o podiam contê-lo. Tentaram com cadeias, tentaram de muitas vezes, de muitas formas, mas nem assim o podiam contê-lo. Tem situações, meu irmão, que você realmente vai precisar de Jesus venha agir. Tem coisas que você até vai tentar fazer na força do teu braço. Tem gente que acha assim, eu vou gritar com fulano até fulano endireitar, não endireita. Tem coisa que é só Jesus. Tem coisas que você vai ter que dobrar o teu joelho. Tem momentos que você vai ter que ir para a igreja, buscar a presença de Deus. Entendeu? Eu tô falando assim no sentido geral, buscar a Deus. Buscar a Deus. Porque tem muitas situações que é só Ele para dar jeito, é só Cristo para fazer alguma coisa por você. Olha esse homem, gente, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Gente, observe, olha a tentativa, prender com cadeias, prender com grilhões. Tentavam cercá-lo, talvez até mesmo vários homens muito fortes tentaram assim, de alguma forma amarrá-lo, prendê-lo. Vamos fazer com que de alguma forma ele fique imóvel, ele fique imobilizado. Esse homem está difícil de conter, porém ele fazia das cadeias em pedaços. Em pedaços. Havia naquele homem uma força que não era uma força comum e não era para o bem. Era para realmente fazer o mal, e o mal principalmente contra ele mesmo. Também para os outros, também, mas também para ele mesmo. E olha só o que a Bíblia diz ainda,
Ninguém o podia amansar. A impressão que dá é que estão tratando este homem até mesmo como um bicho. Ninguém podia o amansar. Jesus amado, é só Deus para ter amor. É Deus que olha pra gente com um olhar de amor. É só Ele que olha pra nós nas nossas piores situações. E ainda olha pra nós com um olhar de amor, com um olhar de dizendo assim: olha, eu vou te limpar, eu vou te purificar. Esses espíritos malignos não vão ficar mais. Eu vou limpar a tua vida, eu vou arrumar a tua vida. É só Deus que consegue olhar pra nós com esse olhar de amor, mesmo em situações que talvez alguém até desacredite de você, mas Jesus tem um olhar que é diferente. Observe, as pessoas tentavam até o amansar. A impressão que se dá é que estão tratando ele como um bicho. Olha, vamos amansar ele, vamos amansar. Psh, calma, não é assim, gente. Jesus vai chegar ali para mudar a história deste homem. Aleluia, ainda bem que Jesus foi em Gadara. Glória a Deus que o vento contrário não o parou. Aleluia, que a fúria das águas não o parou. Entenda essa verdade, Jesus vem aí. Tem tempestade? Tem, mas Jesus vai chegar na sua Gadara. Tem movimentos difíceis acontecendo? Tem, eu sei que tem, mas Jesus vai chegar na sua Gadara. Aleluia, oh glória, aleluia. E olha só, e aquele homem andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Gente, isso é sério demais. Uma pessoa, quando ela está atormentada por espíritos malignos, é sério demais. Olha, ele clamava de dia e de noite pelos sepulcros, falando, gritando. E olha só, ferindo-se com pedras. Meu Deus do céu, ferindo-se com pedras. Uma pessoa, quando ela está atormentada por espíritos malignos, ela pode se auto-ferir. Eu vou falar isso aqui de novo para você. Uma pessoa, quando ela está atormentada por espíritos malignos, ela pode se autoferir. A Bíblia deixa claro que esse homem se autoferia, ferindo a si mesmo com pedras. Com pedras. Batendo com pedras sobre si, cortando com pedras ele mesmo. Gente, alguém quando está com espíritos malignos tem que ser tratado da seguinte forma. Primeira coisa, mostrar para aquela pessoa que ela é importante para você. Segundo, orar por aquela pessoa. E se você notar que tá ruim, chame mais alguém, fala, vamos orar, eu preciso orar. E você vai ver que Deus pode fazer algo poderoso. Deus pode de verdade mudar essa história. Já ouvimos testemunhos incríveis de coisas que o Senhor tem feito e faz, aleluia, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Às vezes nós que somos humanos, nós mudamos, mas o Senhor é o mesmo, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia. E olha só como está escrito: mesmo que ferindo-se com pedras, quando ele viu, olha lá gente, versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Gente do céu, esse homem, possuído por espíritos malignos, vê Jesus de longe, ele corre e o adora. Isso aqui é seríssimo, isso aqui é sério demais. Porque até os espíritos malignos sabem reconhecer quem é Jesus e o adora. E muitas vezes nós que vamos da igreja, muitas vezes nós que estamos lá no momento do louvor, muitas vezes nós que até cantamos, até tocamos, até fazemos alguma coisa, obreiro, servimos uma água, não sei. Muitas vezes nós que estamos ocupados dentro do templo, percebemos que Jesus está no ambiente, mas muitas vezes nós não o adoramos. Porque servir na obra de Deus é uma forma de agradar a Deus. Mas adorar a Jesus, isso aí, meu irmão, é o verdadeiro adorador. Isso aí é um negócio que tem que vir de dentro de você. É um desejo, algo poderoso que tem que estar dentro de você. O desejo de servi-lo, o desejo de adorá-lo. De dizer, Jesus, fica conosco. Jesus, a sua presença é maravilhosa. Você tem que ter desejo de querer a presença dele. Adorar, aleluia, glória a Deus. Você pode estar servindo na porta da igreja como um obreiro, você pode estar servindo água no altar, mas faça isso com o coração no Senhor, faça isso adorando a Jesus. Não deixe que as suas ocupações tirem de você o que é mais precioso, que é o tempo da adoração a Deus. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes estamos calados.
Está um louvor, Deus está falando e a gente está quieto, como se não fosse conosco. Ei, até os demônios o adoraram. Até os demônios o adorou quando Jesus chegou ali. E muitas vezes Jesus está dentro dos nossos cultos, está falando através dos louvores, está falando através da palavra, está falando através de alguém que foi lá na frente e deu um testemunho. Aí a gente fica lá no banco com a boca fechada e não consegue dizer glória a Deus. Irmãos, está na hora de nós sermos sacudidos. Está na hora da gente entender, aleluia, oh glória, aleluia. Nós viemos para adorá-lo, nós estamos aqui para adorá-lo, aleluia. Adoração não é sidera, adoração é sobrevivência, adoração é viver na presença do Senhor, aleluia. E eles estão ali, e olha só, a situação de tudo que está acontecendo é essa, é que ele vê Jesus de longe, correu e o adorou, e ele está adorando ao Senhor. Ele está adorando a Jesus. E aí talvez você diga assim, mas se eles estão adorando, se aquele endemoniado, os demônios dentro daquele homem estão adorando a Jesus, então tá tudo certo. Não. É porque Jesus sabe a adoração que ela é de verdade. João capítulo 4. Jesus sabe a adoração que ela é de verdade. Por isso você precisa adorar o Senhor de verdade. E olhe só. E clamando com grande voz disse assim, olha o que o endemoniado vai dizer para Jesus, não por ele mesmo, mas porque os espíritos malignos estão dentro dele. Ele diz assim, ó, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha só o que os demônios estão falando na boca daquele homem. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Era como se os demônios estivessem dizendo assim, ó, você fica pro lado de lá, da margem, a gente tá aqui. Nós não vamos mexer contigo. O que foi que veio aqui? É como se os demônios estivessem dizendo assim, olha, aqui o território é nosso, aqui quem manda é a gente. Meu Deus do céu, vocês não estão entendendo. Jesus está chegando ali para mostrar que aonde é necessário for, Jesus está chegando exatamente para isso, para mostrar, precisa de uma libertação, alguém aqui precisa ser liberto, eu estou chegando. Alguém aí precisa ser liberto, eu estou chegando, eu estou entrando aí, eu estou chegando aí. É isso que Jesus está fazendo, Jesus chega lá em Gadara. Jesus chega lá, e aí os demônios estão dizendo assim, ó, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus. Olha só o que o endemoniado vai dizer agora. Que não me atormente. Agora é o endemoniado falando e não os demônios. Olha o que o endemoniado, ele está dizendo assim, ó, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Por que ele está falando isso para Jesus? Ele está dizendo isso porque ele está assim, a sua presença aqui está incomodando muita coisa aqui dentro, Jesus. Porque aqui dentro estava sempre espíritos malignos, mas a sua presença aqui está incomodando eles aqui. Eu estou sentindo incômodo, eu estou percebendo que eles estão agitados mais do que sempre estiveram. Eu estou notando que tem coisas diferentes acontecendo aqui. Eles estão dizendo, é a sua presença, Jesus. Conjuro, o endemoniado está dizendo assim, ó, conjuro-te que não me atormentes, porque Jesus dizia assim, ó, sai deste homem, espírito imundo. Olha o que Jesus está dizendo, sai dele, espírito imundo. Gente, não importa o lugar. Enquanto estiver alguém que precisa de uma palavra de Deus, enquanto estiver alguém que precisa de uma palavra de Jesus, enquanto estiver alguém que precisa ser liberto, Jesus vai chegar lá. Jesus vai chegar lá. Hoje, talvez usando um dos seus profetas, uma profetisa, usando um pregador, usando uma criança, usando um jovem, usando um irmão, mas Jesus vai chegar lá. Ou você se esqueceu que para alcançar os samaritanos em um determinado momento, Jesus usou uma mulher que ouviu de Jesus algo poderoso, oh glória, aleluia, e ela saiu daquele momento da conversa dela, lembra da mulher samaritana? Ela saiu ali daquele momento de conversa com Jesus e ela foi lá pregar para os samaritanos, porque para alcançar alguém, Jesus tem a quem usar, Jesus tem os seus. Jesus tem alguém para usar, para alcançar aqueles que estão longe, aqueles que estão dispersos. Olha o caso deste homem, o gadareno.
Ele estava longe até mesmo da vista das pessoas, porque ele estava morando num sepulcro, mas Jesus foi lá, gente. Jesus foi lá. E você aí pensando que Jesus não pode entrar no seu casamento, Jesus pode sim. Se você o chamar, se você o convidar, ele vai sim. E você aí pensando, mas meu filho está nas drogas, e Jesus dizendo, não há impossíveis. Se você me chamar para tua Gadara, eu entro hoje. Aleluia. Eu vou fazer algo poderoso lá hoje. Mas aguenta a tempestade, aguenta firme, porque o Senhor te dará vitória, ele vai chegar. Talvez estava acontecendo um movimento hoje e você não está entendendo. Ei, é só a tempestade, é porque Jesus já pisa na tua Gadara, é porque Jesus já chega ali onde precisa estar, para mudar, para realizar coisas grandes, firmes e poderosas. Aleluia. E aí ele vai indo, e olha só como está escrito. Jesus estava repreendendo aqueles demônios, aí Jesus disse assim, olha, e qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo assim, Legião é o meu nome. Olha só o que os demônios responderam para Jesus, Legião é o meu nome. Como se dissessem assim, olha, não é melhor não mexer com a gente, porque nós somos muitos, viu? Tá escrito aqui, ó, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Era mais ou menos isso aqui, nós somos muitos. É melhor não mexer conosco, porque nós somos muitos, nós somos legião, é muito demônio aqui. Só que isso não intimida Jesus. E isso não intimidou Jesus, a dificuldade. Ah, é difícil, é muito demônio. Vixe, melhor deixar. Não, Jesus vai lá para libertar o gadareno e ele liberta, porque não há impossíveis para ele. Oh, aleluia, aleluia. Ele não foi ali para perder, Jesus foi ali para salvar, oh glória. Ele não foi ali para desprezar ninguém, não. Ele foi ali para salvar. Meu Deus do céu, gente. Eu fico pensando como era a aparência deste homem, vestido como era a sua aparência. Mas Jesus não olhou para nada disso. Jesus foi para Gadara para trazer libertação e fez isso. Ah, nós somos muitos. Mas Jesus olha para aqueles espíritos malignos e aí eles começaram a rogar, dizendo assim, olha, ali tem uma manada de porcos. Manda-nos que entremos naqueles porcos. E aí Jesus permitiu que aqueles demônios saíssem do gadareno e fossem para os porcos, porque a vida do homem sempre vai valer mais do que outras coisas para Cristo. Sempre vai valer, sempre vai valer. E aqueles demônios entram nos porcos e o gadareno fica como? Fica liberto. E o gadareno fica livre da opressão maligna. O gadareno fica como? Fica livre. Lembra daquele homem que destruía, que ele passa a ser liberto. Ele passa a ser liberto. Gente, já tinham tentado de tudo com aquele homem. Posso dizer assim. Já tinham tentado amarrá-lo, já tinham tentado segurá-lo com grilhões, já tinham tentado amansar ele. Nada tinha dado certo. Aí Jesus vai lá e manda os demônios saírem dele, entrar nos porcos, e não é o que aconteceu? Pense num homem poderoso que é Jesus, gente. Pense em alguém poderoso. Aí Jesus vai lá, liberta o homem. O gadareno agora está livre da opressão dos malignos. Está livre da opressão do mal. E o mal, os demônios entraram naqueles porcos. E a manada de porcos se precipitou ao despenhadeiro do mar. Gente, aquele homem tinha muitos demônios sobre ele. Quando os demônios migraram dele e foram para os porcos, para 2.000 porcos, conforme está escrito aqui na Bíblia, quando os demônios migraram para esses 2.000 porcos, os 2.000, observe, era um só homem e suportou tudo isso de demônio. Mas quando os demônios saíram dele e foram para 2.000 porcos, os porcos não aguentaram a fúria dos demônios e se precipitaram ao mar. E aqui eu preciso te dizer algo poderoso. Tem coisas que você acha assim, olha, que vai te trazer alívio. Eu vou para algum lugar que vai me trazer alívio, e só Jesus pode te trazer alívio. Só Jesus pode te trazer alívio. Não confie em nada mais que não seja o Cristo. Jesus sim tem poder para fazer, então vá até Ele. Não confie em outras coisas que possam dizer para você, olha, isso também ajuda, viu? Ah, isso também pode ajudar. Não, quanto mais ajuda, melhor. Não, você entenda uma verdade. Confia a tua vida para Jesus. Confia a tua vida em Jesus, entrega a sua vida para Ele, começa a buscar Ele, começa a adorar Ele, começa a orar para Ele, começa a falar o nome dele, e é Ele que vai entrar nessa situação. Não vai colocar suas expectativas em outras coisas, porque para os porcos pareceu bem o mar,
Pareceu bem um refúgio, refrigério das águas do mar. Só que não era isso. Observe bem que quando os porcos se lançaram ao mar, morreram. Procure ajuda sempre em Jesus. E olha só, o que a Bíblia continua nos dizendo é que os homens que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Gente, os demônios saíram do gadareno, foram para os porcos se precipitaram ao mar. Os homens que cuidavam dos porcos correram tudo e começaram um ao outro a contar e a falar tudo o que havia acontecido, anunciaram na cidade. Olha, tem um homem lá que pegou aquele homem gadareno, tirou os demônios dele, o homem tá liberto, gente. Só que os demônios entraram nos porcos, os porcos se lançaram no mar e aquilo virou uma história, aquilo virou um negócio que abalou a cidade de Gadara, o negócio foi forte. E olha só, o que foi que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Aquelas pessoas foram ter com Jesus, no versículo 15, e foram ter com Jesus. E viram o endemoniado que tivera, tem mais não, o que tivera legião assentado. Gente do céu, o homem estava agora assentado, vestido e em perfeito juízo. Meu Deus do céu! Eles sempre estavam vendo aquele homem endemoniado, aquele homem possesso, cheio de espírito maligno, um homem acostumado a quebrar cadeias, um homem acostumado a romper qualquer corrente. Aí de repente olham para o homem, agora o homem está sentado, está vestido e mais, está em perfeito juízo. Gente do céu, aqueles homens, aquelas pessoas da cidade começaram a dizer assim: gente, mas que negócio é esse que aconteceu aqui? E olha o que a Bíblia diz: temeram aquilo que Jesus realizou na vida do gadareno, porque olharam para ele e não viram mais aquele homem bravio, aquele homem que fazia tantas coisas, que além de morar no sepulcro, um lugar assustador ainda, mesmo assim ele feria-se. Temeram a Jesus quando viu aquilo que ele tinha feito na vida do gadareno, porque olhavam para o gadareno e pensavam: não é mais o mesmo homem, aquele homem de antes, aquele homem que arrebentava a cadeia, que arrebentava grilhões, não é mais o mesmo homem. Então temeram a presença de Jesus naquele lugar. E olha só o que a Bíblia diz assim, e rogaram-lhe, olha só, e rogaram-lhe que saísse do seu território. Olha, as pessoas daquela cidade vão dizer assim: Jesus, sai do nosso território. É como se dissesse assim: Senhor, tu és muito poderoso, a gente não está acostumado com a presença dessa. Olha tudo o que aconteceu, olha o que aconteceu com o gadareno, o que aconteceu com os porcos, tudo o que aconteceu. Pediram para ele sair da cidade. Gente, normalmente a gente quer receber Jesus, mas olha só, esses homens ficaram tão atemorizados, tão apavorados, que eles disseram assim: olha, sai da nossa cidade. Pediram para que ele saísse do seu território. E entrando ele no barco, aí Jesus faz o quê? Jesus vai e entra no barco. Aí Jesus entra no barco, rogava-lhe. Aí, quando Jesus entra no barco para voltar, para sair daquela cidade de Gadara, o ex-endemoniado chega para Jesus e começa a dizer assim: Senhor, deixa eu estar com vocês, deixa eu estar contigo, deixa eu estar com você. Sabe, aquele homem tinha vivido algo tão impactante, algo tão poderoso, que ele disse assim: Senhor, deixa eu estar com vocês, deixa eu ir também, deixa eu ir, Jesus, eu também quero ir. Aleluia. Quem já viveu uma experiência dessa com Cristo entende do que eu estou falando. A gente não quer se afastar dele. Ele disse assim: Senhor, deixa eu ir com vocês, eu quero ir com você, eu quero estar contigo. E aí Jesus fala para ele assim, Jesus, porém, não permitiu, mas disse para ele: vai para a tua casa, vai lá para os teus, vai lá para a tua família. Por que Jesus disse isso? Será que Jesus não queria a presença daquele homem? Por que Jesus falou para ele: volta para a tua casa, vai lá para os seus? Por que Jesus mandou ele ficar e não ir? Porque aquilo que ele fez na nossa vida nos fará dar testemunho das obras que ele fez. Por isso que antes da gente entrar no barco com Cristo e começar a sair para pregar por muitos lugares, a gente precisa voltar e pregar para nossa casa. Às vezes a gente quer
recebi uma palavra do Senhor, eu não vejo a hora de pegar o microfone na igreja e falar esse texto e falar essa palavra. Só que às vezes a gente precisa começar a dar testemunho de quem é Jesus dentro da nossa casa. E aqui que fica um pouco até difícil, porque falar para os outros lá fora talvez vai ser até um pouco mais fácil do que você querer pregar o evangelho para alguém que está dentro da tua casa. Mas é necessário. E é assim, é bom que seja assim. E Jesus disse para ele, vai pregar para a tua família, vai falar para os teus quão grandes coisas o Senhor fez por você, o quanto Deus teve misericórdia de ti. Gente, que misericórdia! Jesus atravessou para o outro lado, Jesus enfrentou vento forte, Jesus passou por muita coisa para poder trazer libertação para um homem que estava preso por demônios. E que misericórdia é essa? Aleluia! E essa misericórdia se renova a cada manhã. Aleluia, você pode ser alcançado pela presença, você pode ser alcançado por Jesus. E foi isso que aconteceu. Aí Jesus disse para ele assim, olha, vai para tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Agora aquele homem tem um testemunho para contar, gente, de uma experiência, de algo tão poderoso que ele viveu, que ele volta e ele vai começar a falar do Senhor. E a Bíblia diz assim, e ele anunciou em toda Decápolis. Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Ele anunciou para todas essas cidades quão grandes coisas o Senhor Jesus fizera por ele. Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia. Gente, Deus é poderoso. Confia o teu caminho no Senhor, entrega nas mãos dele todas as situações, todas as dúvidas, todos os medos que você tem. Não tenha incertezas para falar com Cristo. Abra seu coração diante de Deus. Fala, Senhor, eu preciso de uma palavra. Diga a Deus, eu preciso que o Senhor entre na minha gadara. Diga a Deus, eu preciso que o Senhor realize algo poderoso na minha família, na minha casa. Conta para Ele, conta para Jesus, aleluia, porque Ele pode entrar nessa situação e transformar, aleluia, transformar, fazer algo tão novo, tão poderoso e haver grandes testemunhos, porque o nosso Deus é um Deus incrível, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, um Deus incrível, um Deus maravilhoso. Aleluia, nada é impossível para Ele. Basta você crer, basta você chamar o nome dEle. E vamos orar agora em nome de Jesus. Não quero terminar este vídeo sem antes nós orarmos um pouco, sem antes nós chamarmos o seu nome, sem antes nós chamarmos Jesus. Aleluia, que você venha chamá-lo para entrar na sua cidade, na sua gadara, na sua casa, no seu quarto, na sua empresa onde você trabalha, que você venha chamar Jesus, eu preciso da tua presença lá, Senhor, eu preciso do Senhor ali. Amém? Se você puder fechar os olhos junto comigo, feche. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora, Senhor Jesus, eu quero orar a Ti mais uma vez. Senhor, nós queremos clamar ao Senhor que o Senhor entre nas nossas situações difíceis, nas nossas cidades, nos nossos lares, Senhor, nas nossas casas, nossas famílias, Senhor, nas pessoas que nós amamos e nós colocamos diante do Senhor, pelas pessoas que nós ainda nem conhecemos, nós também apresentamos nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa alcançar, para que haja libertação, para que haja milagres, para que haja testemunhos, para que haja coisas poderosas da parte do Senhor. Nós clamamos, Senhor, nós pedimos a Tua presença, Jesus, fica conosco, abençoa, Senhor, a essa pessoa que está assistindo agora, que está ouvindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, oh glória, aleluia, eu me alegro de estar na Tua presença, Deus, nós queremos Te louvar, Jesus, amém, que você seja abençoado em nome de Jesus. Não deixe de se inscrever aqui nesse canal, não deixe de comentar o vídeo, amém? Aleluia, vamos interagir, você pode estar fazendo alguma pergunta. A paz do Senhor, povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para gravar um vídeo que exalta o nome do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre o ex-endemoniado de Gadara. Aleluia, um testemunho incrível, algo poderoso que o Senhor Jesus fez ali em Gadara. E hoje nós vamos falar e relatar quão grandes coisas o Senhor fez e faz em nossas vidas.
Aleluia, esse texto, né, essa história está registrada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Amém? Se você quiser me acompanhar, fique à vontade em nome de Jesus. Até quero voltar um pouquinho e começar falando contigo desde o capítulo de número 4. Quando o próprio Jesus vai convocar os discípulos e vai dizer assim, olha, passemos para o outro lado. Olha que interessante, Jesus está falando com os discípulos na praia, eles estão num lugar que é considerado seguro. E aí Jesus diz assim, passemos para o outro lado da margem, vamos atravessar. E aí eles entram dentro do barco, entra Jesus, entra os discípulos, e eles estão navegando, os discípulos estão remando, afinal os discípulos são homens que já estão assim, experimentados já no mar. Inclusive, alguns deles eram até pescadores, então tinham habilidade já com o barco, já tinham habilidades com o mar. E Jesus chama eles e fala, vamos passar para o outro lado. E eles estão indo, eles não estão em desobediência, não, eles estão em obediência. Eles estão sobre a palavra de Jesus. Quem os chamou para atravessar para o outro lado é o próprio Cristo. E eles vão na companhia de Jesus. O negócio é que algumas coisas começam a acontecer no caminho, mas eles não vão desistir daquilo que precisa ser feito. Eles vão tomar algumas atitudes que farão muita diferença. Mas entenda, aquilo que Jesus pediu para que eles fizessem, os tirou do lugar de conforto, os tirou do lugar onde estava tudo bem, que era na areia, que era na superfície. Jesus disse assim, olha, passemos para o outro lado. Jesus estava dizendo, vamos sair do lugar que para vocês é considerado seguro e eu vou levar vocês para as águas, eu vou levar vocês para o mar, eu vou levar vocês para um lugar que não é constante, porque as ondas são inconstantes, ora estão altas, ora estão baixas. O mar não é algo muito certo, ora tem mais ventania, ora não tem. Mas a ideia de Jesus é bem essa, é levar eles para um lugar que parece ser incerto, mas é um lugar onde eles vão viver experiência incrível, uma experiência incrível. Aleluia, por isso que vale a pena você obedecer ao Senhor, vale a pena obedecer a Jesus. Talvez você vai passar por uma luta ou outra, mas acredite, ainda assim é melhor, porque a companhia de Jesus é a melhor coisa da viagem, é a melhor coisa da história. É você saber que Ele estava com você, que Ele está com você. E a palavra nos mostra claramente, eles indo, subiram no barco, Jesus e os discípulos, eles estão indo, estão navegando, os discípulos estão remando. E o que é que Jesus faz nessa viagem? Jesus vai dormir. Jesus está dormindo dentro do barco e as ondas estão contrárias, o vento está contrário, tem problema por todo lado, é vento, é onda, o negócio está complicado, algo inesperado. As ondas estão fortes e entravam as águas dentro do barco e o vento contrário, mas eles estão ali e eles estão tentando da forma deles, do jeito deles. Né? Afinal já eram pessoas experientes, mas eles não conseguiram. Eles não estavam conseguindo mais sustentar aquela situação. E alguém pensou, é melhor acordar Jesus. E aí foram lá e o chamaram e o despertaram. Às vezes a gente entende o quanto é necessário chamar por Ele. E é importante chamar por Ele, é importante você clamar o nome dEle, aleluia, porque quando você ouve a palavra do Senhor, quando Ele diz, olha, eu estou contigo todos os dias, acredite, é todos os dias. E se em algum momento você não o ouvir, você apenas tiver silêncio do som da sua voz, como era no caso, Jesus estava dormindo, ou seja, não havia o som da sua voz. Às vezes você está numa situação difícil e você não escuta mais, você não está ouvindo mais Ele. Então chama por Ele, porque Ele pode estar em silêncio, mas se você chamar por Ele, aleluia, Ele vai responder aquilo que você tem chamado, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado. E a palavra nos mostra muito isso.
Porque eles não estão indo sobre palavra de homem qualquer, homem comum, não, eles estão indo sobre a palavra de Jesus. Nós vamos passar para o outro lado. Era Jesus dizendo: ninguém vai parar no caminho, ninguém vai se perder no caminho, ninguém vai cair do barco, não vai acontecer nada disso, nós vamos chegar do outro lado. Então eles estavam indo debaixo desta palavra, oh glória, aleluia. E eles estão navegando, eles estão indo, estão remando. O problema é que o vento era contrário, as ondas se tornaram enormes, de forma que começaram a entrar dentro do barco. E eles começaram a ficar preocupados com aquela situação, então despertaram. Chamaram Jesus, e Jesus logo que se posiciona ali no barco, Jesus vai repreender aquele vento. Jesus vai repreender primeiro, Jesus repreende. Observe o quanto isso é importante. Porque Jesus repreendeu o vento, conforme a palavra de Deus nos diz. Ele repreendeu o vento. Porque tem coisas, meu irmão, que não é assim, calma, fica tranquilo. Não, tem coisa que você tem que se posicionar e repreender. Porque tem coisa que é maligno, tem coisa que é uma coisa maligna contra a tua vida. Então você precisa se posicionar. Porque tem coisas que só vai ouvir quando você falar com autoridade, quando você falar: sai em nome de Jesus. Às vezes tem pessoas que sofrem com isso, às vezes vê vulto dentro de casa, é barulho, é umas coisas estranhas acontecendo, tá andando na rua e tem a impressão de que alguém tá te seguindo, aí você fica pensando: eu não sei por que eu sinto isso, o que será que é? Acho que eu tenho que ficar calma, eu acho que eu tô muito nervosa. Não tem não, meu irmão, você tem que se posicionar e repreender, porque tem coisas, eu não vou dizer tudo, mas tem coisas que é a obra do maligno, tem hora que você tem que se posicionar. Jesus identificou que essa tempestade, Jesus identificou que esse vento não era algo comum. Então o que ele faz? Ele repreendeu o vento. Autoridade, tem autoridade, o Senhor já te deu autoridade, então use a autoridade que ele te deu. Jesus se posiciona, repreendeu o vento, aí ele vai falar ao mar: aquieta-te. Pronto, houve bonança, aquietou-se tudo. E aí eles chegaram à margem, aonde Jesus disse que eles chegariam. Entendeu agora? Esse vento não foi para deixá-los desesperados. Esse vento não foi para desanimá-los na fé, não. Foi para que eles compreendessem um pouco mais sobre quem era Jesus. Para que eles entendessem um pouco mais. Talvez numa cadeira de faculdade você vai aprender muito, é bem provável que você aprenda muito, mas tem coisas que você vai aprender, você e Jesus. Tem coisas que você vai aprender, tem experiências valiosíssimas que você vai viver, mas não vai ser dentro de uma universidade, vai ser quando você dobrar o teu joelho, vai ser quando você tiver uma vida com Deus. E os discípulos, eles chegam do outro lado, conforme Jesus disse que aconteceria. Então eles chegaram lá, e quando eles chegaram no lugar que Jesus disse que eles chegariam, eles já chegaram e já se depararam com uma situação, que é a situação que nós vamos falar. A situação daquele até então endemoniado, mas Jesus vai libertá-lo. Mas olha a situação deste homem, segundo a palavra, quando eles chegam à província do Gadareno, assim que ele sai do barco, tá dizendo assim, ó, e saindo ele do barco, ou seja, o verbo tá no gerúndio, enquanto ele se movimentava. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Gente do céu, isso aqui é muito sério. Observe, Jesus chegou do outro lado junto com os discípulos. E assim que eles chegaram, saindo do barco, eles estão saindo do barco, quem é que está vindo ao encontro? Aquele homem possesso por espíritos malignos. O endemoniado está vindo na direção deles, propriamente na direção de Jesus. E Jesus então, vendo aquela situação, observa o homem. E ele vem vindo na direção de Jesus e vem vindo de onde? Aonde estava aquele homem? Gente, aquele homem estava nos sepulcros. Imagina isso, o homem estava vivendo no cemitério, o homem estava vivendo num lugar de morte, num lugar onde não há vida, num lugar de morte. Meu Deus do céu, gente, isso é sério demais. Olha o que é que Jesus vai fazer, vai mudar a história deste homem. Mas olha da onde ele está saindo, dos sepulcros, de um lugar de morte, de um cemitério, de um lugar difícil. Esse homem vem saindo desse lugar. E ele é um homem, mas ele tem dentro dele espíritos imundos.
espírito imundo melhor. Ele tem dentro dele espírito imundo. É um homem, mas dentro dele ele está sendo dominado por forças malignas. Às vezes nós não entendemos essa realidade. Às vezes nós queremos julgar alguém pela forma como a pessoa está agindo, fazendo ou determinando algumas coisas. E eu vou dizer isso aqui principalmente para quem já é evangélico. Nós precisamos ter discernimento do céu e entender que tem pessoas que estão agindo não por conta própria, mas porque estão sofrendo algum tipo de influência maligna. Tem pessoas que talvez sempre conversaram com você, sempre gostaram de você e de repente não está tendo mais a mesma simpatia. E se você é uma pessoa que tem conhecimento de Deus, começa a ter discernimento dessas coisas, começa a perceber e a dizer: eu preciso orar por essa situação, eu preciso orar para que Deus venha fazer algo poderoso, alguma coisa em relação a isso que está acontecendo. Observe, esse homem está agindo assim, mas não é porque ele quer. Ele está agindo assim, não é porque ele está à vontade com essa situação, não, é porque ele está dominado por espíritos malignos. Alguém diz assim: esse negócio de espírito maligno não existe. Eu vou te dizer uma grande verdade: existe sim. Existe sim. Às vezes não é porque você não crê que eles não existem. Com você crendo ou não, eles existem. E a única pessoa que tem autoridade e poder para isso é Cristo. É por isso que nós buscamos poder em Jesus. É por isso que é no nome de Jesus que os milagres acontecem. Porque Jesus é o nome que tem poder nos céus e na terra. E observe, Jesus está ali e aquele homem vem vindo dos sepulcros. É um homem que precisa, gente. É um homem que precisa de Jesus, que precisa ser liberto daquilo. É alguém que precisa de uma palavra, é alguém que precisa de algo que talvez outras pessoas já tentaram fazer. Talvez alguém já tentou ajudar aquele homem, mas não pôde. Não pôde. Não pôde. Eu vou dizer isso aqui pra você, tem coisas que talvez você vai procurar ajuda de muita gente. Eu vou procurar ajuda disso, daquilo, tudo bem, não tenho nada contra, vá em busca de ajuda. Às vezes precisa falar com um psicólogo, um psiquiatra, às vezes você precisa ir num médico, num clínico geral. Pode procurar ajuda, tudo bem, mas entenda uma realidade, não deixe de buscar a Jesus, porque tem coisas que só Jesus faz, tem coisas que só Ele pode fazer. E olha só, olha a situação. Esse homem tinha sua morada nos sepulcros. Aquele homem não era um dia que ele foi lá no cemitério, um dia que ele foi no sepulcro, não. A Bíblia diz assim, ele tinha a sua morada nos sepulcros. E ainda diz mais, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Ou seja, já tinham tentado prender ele em cadeia, já tinham tentado de alguma forma contê-lo. Porque com a fúria dos demônios ele ficava agressivo. Mas observe, nem assim o podiam contê-lo. Tentaram com cadeias, tentaram de muitas vezes, de muitas formas, mas nem assim o podiam contê-lo. Tem situações, meu irmão, que você realmente vai precisar que Jesus venha agir. Tem coisas que você até vai tentar fazer na força do teu braço. Tem gente que acha assim, eu vou gritar com fulano até fulano endireitar, não endireita. Tem coisa que é só Jesus. Tem coisas que você vai ter que dobrar o teu joelho. Tem momentos que você vai ter que ir para a igreja, buscar a presença de Deus. Entendeu? Eu estou falando assim no sentido geral, buscar a Deus. Buscar a Deus. Porque tem muitas situações que é só Ele para dar jeito, é só Cristo para fazer alguma coisa por você. Olha esse homem, gente, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Gente, observe, olha a tentativa, prender com cadeias, prender com grilhões. Tentavam cercá-lo, talvez até mesmo vários homens muito fortes tentaram assim, de alguma forma amarrá-lo, prendê-lo. Vamos fazer com que de alguma forma ele fique imóvel, ele fique imobilizado. Esse homem está difícil de conter, porém ele fazia das cadeias em pedaços. Em pedaços. Havia naquele homem uma força que não era uma força comum e não era para o bem. Era para realmente fazer o mal, e o mal principalmente contra ele mesmo. Também para os outros, também, mas também para ele mesmo. E olha só o que a Bíblia diz ainda: ninguém o podia amansar.
A impressão que dá é que estão tratando este homem até mesmo como um bicho. Ninguém podia o amansar. Jesus amado, é só Deus para ter amor. É Deus que olha para a gente com um olhar de amor. É só Ele que olha para nós nas nossas piores situações. E ainda olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de dizendo assim: olha, eu vou te limpar, eu vou te purificar. Esses espíritos malignos não vão ficar mais. Eu vou limpar a tua vida, eu vou arrumar a tua vida. É só Deus que consegue olhar para nós com esse olhar de amor, mesmo em situações que talvez alguém até desacredite de você, mas Jesus tem um olhar que é diferente. Observe, as pessoas tentavam até o amansar. A impressão que se dá é que estão tratando ele como um bicho. Olha, vamos amansar ele, vamos amansar. Calma, não é assim, gente. Jesus vai chegar ali para mudar a história deste homem. Aleluia, ainda bem que Jesus foi em Gadara. Glória a Deus que o vento contrário não o parou. Aleluia, que a fúria das águas não o parou. Entenda essa verdade, Jesus vem aí. Tem tempestade? Tem, mas Jesus vai chegar na sua Gadara. Tem movimentos difíceis acontecendo? Tem, eu sei que tem, mas Jesus vai chegar na sua Gadara. Aleluia, oh glória, aleluia. E olha só, e aquele homem andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Gente, isso é sério demais. Uma pessoa, quando ela está atormentada por espíritos malignos, é sério demais. Olha, ele clamava de dia e de noite pelos sepulcros, falando, gritando. E olha só, ferindo-se com pedras. Meu Deus do céu, ferindo-se com pedras. Uma pessoa, quando ela está atormentada por espíritos malignos, ela pode se autoferir. Eu vou falar isso aqui de novo para você. Uma pessoa, quando ela está atormentada por espíritos malignos, ela pode se autoferir. A Bíblia deixa claro que esse homem se autoferia, ferindo a si mesmo com pedras. Com pedras. Batendo com pedras sobre si, cortando com pedras ele mesmo. Gente, alguém quando está com espíritos malignos tem que ser tratado da seguinte forma. Primeira coisa, mostrar para aquela pessoa que ela é importante para você. Segundo, orar por aquela pessoa. E se você notar que tá assim, chame mais alguém, fala, vamos orar, eu preciso orar. E você vai ver que Deus pode fazer algo poderoso. Deus pode de verdade mudar essa história. Já ouvimos testemunhos incríveis de coisas que o Senhor tem feito e faz, aleluia, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Às vezes nós que somos humanos, nós mudamos, mas o Senhor é o mesmo, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia. E olha só como está escrito: mesmo que ferindo-se com pedras, quando ele viu, olha lá gente, versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Gente do céu, esse homem, possuído por espíritos malignos, vê Jesus de longe, ele corre e o adora. Isso aqui é seríssimo, isso aqui é sério demais. Porque até os espíritos malignos sabem reconhecer quem é Jesus e o adora. E muitas vezes nós que vamos da igreja, muitas vezes nós que estamos lá no momento do louvor, muitas vezes nós que até cantamos, até tocamos, até fazemos alguma coisa, obreiro, servimos uma água, não sei. Muitas vezes nós que estamos ocupados dentro do templo, percebemos que Jesus está no ambiente, mas muitas vezes nós não o adoramos. Porque servir na obra de Deus é uma forma de agradar a Deus, mas adorar a Jesus, isso aí, meu irmão, é o verdadeiro adorador. Isso aí é um negócio que tem que vir de dentro de você, é um desejo, algo poderoso que tem que estar dentro de você, o desejo de servi-lo, o desejo de adorá-lo, de dizer, Jesus, fica conosco, Jesus, a sua presença é maravilhosa. Você tem que ter desejo de querer a presença dele. Adorar, aleluia, glória a Deus. Você pode estar servindo na porta da igreja como um obreiro, você pode estar servindo água no altar, mas faça isso com o coração no Senhor, faça isso adorando a Jesus. Não deixe que as suas ocupações tirem de você o que é mais precioso, que é o tempo da adoração a Deus. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes estamos calados,
Está um louvor, Deus está falando e a gente está quieto, como se não fosse conosco. Ei, até os demônios o adoraram. Até os demônios o adorou quando Jesus chegou ali. E muitas vezes Jesus está dentro dos nossos cultos, está falando através dos louvores, está falando através da palavra, está falando através de alguém que foi lá na frente e deu um testemunho. Aí a gente fica lá no banco com a boca fechada e não consegue dizer glória a Deus. Irmãos, está na hora de nós sermos sacudidos. Está na hora da gente entender, aleluia, oh glória, aleluia. Nós viemos para adorá-lo, nós estamos aqui para adorá-lo, aleluia. Adoração não é se der, adoração é sobrevivência, adoração é viver na presença do Senhor, aleluia. E eles estão ali, e olha só, a situação de tudo que está acontecendo é essa, é que ele vê Jesus de longe, correu e o adorou, e ele está adorando ao Senhor. Ele está adorando a Jesus. E aí